Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, Paz e Bem. Então, nós já estamos agora na última aula do Antigo Testamento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os profetas e também sobre as profetisas. Então, o nosso curso não demora muito. Aqui é um resumo do encontro que a gente já fez na terça-feira. E também fica lá no YouTube. Vocês podem acompanhar lá também no YouTube. E o pessoal que está acompanhando nós só no YouTube aí, por favor, pessoal, compartilhe esse vídeo com teus amigos, suas amigas. Vamos levar para frente essa evangelização, porque aqui a evangelização não é minha. A evangelização é de Jesus, é nossa. Inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos, suas amigas e peça para o pessoal se inscrever também, para nós manter esse canal no ar, que é muito importante para a nossa evangelização. Muito bem, então hoje nós começamos a literatura profética. E quando a gente começa a estudar o profeta e a profetisa, que é as mulheres, vocês sabem que na Bíblia tem mais mulher profetiza do que homem. Homem, profeta literário, não literário, somando tudo, deve ter uns 20, 25 por aí. Mulher tem mais de 50. Eu já descobri 55. Deve ter mais, que a gente não conhece tudo a Bíblia, né? Muito bem, a melhor coisa é perguntar aqui, o que a gente entende por um profeta? O que é um profeta? Ou uma profetisa? No Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias de hoje. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como nos dias de hoje, não é muito fácil definir o que é ser um profeta. Às vezes, lá na Bíblia, aparece o profeta dançando. Às vezes aparece, a pessoa chega e diz, o profeta, olha, aonde que está a minha mula? Eu perdi a minha mula. Ou aparece assim também aquele ou aquela que foi chamada para vamos por assim, guiar o povo, que nem o caso de Samuel, o caso de Moisés. Nós temos também a história de Débora, Jael, a Hulda, que guia o povo no caminho de Deus. Às vezes as pessoas são chamadas a isso, né? Mas o Moisés, ele diz lá no livro dos Números, no capítulo 11, 29, diz que um dia todo mundo vai profetizar. Até foi a liturgia do domingo agora que passou. O profeta Joel diz que todo mundo vai ser profeta. Mas o profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo de 3 a 6, ele diz assim, que todos os profetas deveriam ser mortos. Por que será? Eu até separei ele aqui, ó. Ele diz assim, ó, no versículo 3, capítulo 13 e versículo 3. Ele diz, ele vai dizer assim, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Ele diz assim, ó. Primeiro vamos começar no versículo 2. Oráculo de Javé dos exércitos, cortarei da terra nomes ídolos, para que nunca mais sejam lembrados. Também expulsarei da terra os profetas, e o espírito de impureza. Se alguém profetizar novamente, o pai e a mãe que gerar esse indivíduo dirão, você não ficará vivo, porque você falou mentiras em nome de Yahvé. Olha que interessante. Você não vai ficar vivo, você vai morrer se você profetizar. E o profeta Amós vai dizer assim, ó, lá no capítulo 7, o sacerdote é o padre, né? Lá do reino do norte, lá de Betel, vai dizer assim, olha, então Amazia disse a Amós, vidente, vai embora daqui,
retire para a terra de Judá e vai ganhar lá o seu pão com as suas profecias. Não me venha mais fazer profecias em Betel, pois isso aqui é santuário do rei e o templo do rei. O templo do reino, ele está falando. Olha o que o profeta Amós respondeu para o sacerdote do templo. Ele disse assim: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu sou apenas criador de gado e cultivador de sicômoros. Não é muito fácil, né? Mandar matar o profeta. E quem está falando isso é o próprio profeta, né? O profeta Zacarias. E aqui, o profeta está sendo expulso da igreja, lá em Betel. Ele não pode mais ficar, vai embora daqui. Vai ganhar seu pão lá na sua terra, profetizando. Por que será? Então não é muito fácil entender o que é ser um profeta ou uma profetisa, né? Outra coisa interessante, o que é profeta literário e profeta não literário? E, assim, retomando um pouquinho a questão, então naquela época tinha vários jeitos de ser profeta. Parecia que era aquele rezador, aquela rezadeira, aquela que guiava o povo, a pessoa que descobria sonhos, a pessoa que previa o futuro. Mas parece que a gente vai ler aqui na Bíblia, não é assim, né? O que é um profeta literário e não literário? Os profetas literários são aqueles que têm aqui na Bíblia o seu livro. O Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, o Naum, o Abdias, são 17 que tem aqui. E os profetas não literários são aqueles que aparecem na Bíblia, e aquelas também que aparecem e não tem livro escrito, mas ele está lá na Bíblia. Um exemplo, as mulheres, todas essas 55 que eu falei para vocês, ela está na Bíblia, estão profetizando essas mulheres, só que elas não têm livro. Elas não têm livro escrito. Elas são profetisas não literário, mas está na Bíblia. E o profeta não literário do sexo masculino? O grande profeta literário é o profeta Elias. O grande profeta foi aquele que na época dele, foi aquele que tomou a liberdade de rachar com o rei. Porque o profeta, quando começou, ele era mais do lado do rei, era um conselheiro do rei. Agora não. Agora o Elias vai caminhar sozinho. É só você ler lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, começa a história de Elias. E vai até o capítulo 2 do segundo livro dos Reis. Uma história maravilhosa. E o Elias foi tão importante, que ele não morreu. Ele foi arrebatado numa carruagem. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Uma rodemoinho levou, enquanto ele passou a sua túnica para o Eliseu, ele foi levado em corpo e alma para o céu. Na Bíblia só aparecem duas pessoas que é arrebatado. É o Elias e o Enoque. O Enoque é lá no capítulo 5 do livro do Gênesis, versículo 26 e 27. E o Elias aqui no livro dos Reis, segundo livro dos Reis. O Moisés tem algumas dúvidas. Ele subiu, né? Ninguém achou o corpo dele. Diz que ele morreu, mas desapareceu. Então não sabemos. Então, o profeta literário é aquele que tem livro. Não literário é que não tem livro. E as profetisas mulheres? Nossa, vamos falar alguma aqui que está marcada aqui na apostila de vocês. Agar, Sara, Rebeca, a mulher que matou Abimeleque, Ulda, a viúva de Sarepta, Judite, e assim vai. Viu que bonito? Tem muitas mulheres profetizando, como naquela época e como hoje também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da profecia de hoje também, né? Quem que é os profetas hoje, né? Quantos livros profeta tem na Bíblia? E o que é um profeta maior e um profeta menor? Tá bom. Quantos profetas tem? Eu já falei, são 17. Às vezes
Tem alguma Bíblia que coloca até 18, coloca também o livro das Lamentações como profeta, porque está no contexto da literatura. Mas o livro das Lamentações não é livro de profeta, né? Não aparece aqui. O livro de Baruque tem um pouquinho de dúvida, mas entrou na literatura bíblica como profeta. Profeta maior não é aquele que é mais grande, mais alto, tem 1,90 m, 2 metros de altura, o outro tem 1,50 m. Não. Profeta maior é aquele que tem um livro maior. E nesse caso aqui é o profeta Isaías. O profeta Isaías tem 3. Tem o primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. Então é o maior livro da Bíblia profética, que é o livro de 66 capítulos. O capítulo 1 até o 39 é o Isaías histórico. É aquele Isaías mesmo que existiu. E depois do capítulo 40 até o 55 é o segundo Isaías. O que é segundo? É igual a gente fala assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, ou segundo Lucas, segundo João. Segundo significa ser de acordo, conforme João. Vamos dar um exemplo aqui, o capítulo 40 até o 55, é o segundo Isaías. Então aqui o pessoal que continuou o projeto de Isaías, o pessoal que não deixou a peteca cair. Então por isso chama segundo Isaías. Esse pessoa que escreveu, a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que ele é um seguidor, é uma escola. Isaías é uma escola. E ele, então, ou eles, né, que escreveram conforme Isaías, de acordo com Isaías, que chama segundo Isaías. E o capítulo 56 até o 66 é o terceiro Isaías. Porque o segundo Isaías, o pessoal estão no exílio da Babilônia. E o terceiro Isaías estão na época do Império Persa, exilado na Pérsia. O profeta Isaías, quando ele começou, ele era do lado da corte. Quer dizer, ele era do lado do rei, era o profeta de Jerusalém. Ele estava lá junto com o rei. Junto com o rei. Só que quando ele descobriu que o Yahvé era o Deus dos pobres, o Isaías caiu fora. Passou para o lado da oposição, vamos dizer assim. E daí foi o grande sofrimento dele. E ele era casado e tem uma mulher, uma esposa, chamada profetisa. Infelizmente o nome dela não aparece na Bíblia. Mas está lá no capítulo 8 de Isaías, versículo 3, que é a dona profetisa. E ela também é uma santa. E lá também no profeta Oséias, também tem a história da Gomer, que era a esposa de Oséias. Né? Oséias, por 3 vezes, foi traído pela sua esposa, que essa é a Gomer. A primeira vez que saiu, ele chorou. A segunda vez, ele chorou. E ela voltava e ele sempre perdoava ela, Oséias. Aí, quando chegou a terceira vez, ela ia para a fogueira. Porque, segundo a lei de Israel, a mulher que, quando voltasse, se o marido não perdoasse, ia para a fogueira. E raparam a cabeça dela e colocaram na fogueira. Mas ele tinha que ir lá autorizar. E ele chorando porque ele amava ela. Deus falou para ele, vai lá e perdoa ela. Mas como é que eu posso fazer isso? Ela é uma prostituta. Ela era sempre me traindo. Deus falou para Oséias, o povo de Israel são todos prostitutos. Estão sempre me traindo. Eu estou sempre amando eles e perdoando. Então a profecia de Oséias é pensado no povo que traía Deus e Deus perdoava. Aí ele foi lá correndo e perdoou ela. E ela virou profetisa Gomer. E ela é santa. Viu como é que é o perdão? Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho aqui então. Claro que a gente tem muitas coisas aqui para a gente falar, mas já tem que fazer um resumo, né? Aí já está 14 minutos, nós temos no máximo 30 minutos. Os começos do profetismo e a sua evolução. Relação entre rei e profeta.
Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós já falamos já um pouquinho, né, do Elias, falamos do Isaías. Era aquele, o rei, o profeta, quando ele começou, era aquele que orientava o rei. Era como se fosse um diretor espiritual do rei. Mas com o tempo, o rei começou a fazer tanto pecado, tanto desmandos, que já não ouvia mais o profeta. O profeta foi ficando isolado, foi ficando perseguido. E a maior parte dos profetas eram assassinados. Porque o rei queria que o profeta falasse aquilo que ele estava fazendo de errado. E o profeta diz não. Lá atrás tem uma aliança que Deus fez conosco. E essa aliança está sendo quebrada. É você. Daí, pessoal, essa separação aconteceu mais forte com o profeta Elias. O profeta Elias começa no capítulo 17, 18 e 19, né? E depois, lá no capítulo, lá no primeiro Reis, né? Aliás, segundo Reis 1 e 2. Veja bem, aqui o profeta Elias, ele foi chamado para profetizar na época do rei Acabe e a rainha Jezabel. O Acabe era filho de Onri, ou alguém chama de Anri, que foi o rei mais cruel, mais assassino de Israel. E quando Elias foi chamado para profetizar, quando ele chegou lá, sabe quantos profetas o Acabe que a Jezabel tinha? Né? 850. É só vocês lerem aqui o capítulo 18 do primeiro livro dos reis. Quando ele vai lá para profetizar, ele chega lá, tem 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comia na mesa da Jezabel junto com Acabe e a Jezabel. E ele era um sozinho. Sozinho. Quer dizer, ele chegou lá e encontrou tudo essa podridão. Esse pessoal falando em Deus, porque, veja bem, todos os impérios, tanto daquela época como hoje, é o que mais vai rezar. Vai rezar, vai colocar a mão na cabeça, vai orar, vai fechar os olhos, e o povão fala, olha, como que o nosso governo, o nosso presidente, o nosso prefeito, ou qualquer que for, é um grande homem de Deus. Pode ser, pode. Tem muitos presidentes, reis e homem de Deus, sim. Mas aqui está dizendo para a gente orar e prestar atenção. Porque o Yahvé é o Deus da vida. Agora, quem está matando vida não é um homem de Deus, nem uma mulher de Deus. Então, veja bem. O Elias, lá no capítulo 21 do primeiro livro dos reis, se vocês lá, uma história muito bonita. O Nabote era um pobre que só tinha um pedacinho de terra que estava do lado do palácio do rei Acabe. E o rei disse, o Nabote, você não quer vender suas terras para mim, não? Ele falou, Deus me livre de vender a herança de meus pais, porque a herança dos pais é sagrado. O rei chegou para casa, ficou muito triste e não quis comer. E a Jezabel, o que está acontecendo? Só lê lá, estou contando a história do primeiro Reis 21. O que está acontecendo? Ele contou, queria comprar a terra e tal. Mas você não é o rei, ele é você que manda. Enquanto ele ficou lá se lamentando, ela já saiu, arrumou uns testemunhos, disseram que estava blasfemando a Deus, apedrejaram ele. Olha, vamos dar um exemplo assim, em 3 horas ele foi julgado e foi assassinado. E ela voltou e falou, Acabe, vai lá tomar posse da terra, que aquele que não queria vender para você já está morto. Quando ele foi descer para tomar posse da terra, Deus disse para Elias, vai lá, porque aconteceu tudo isso. Quando o Acabe chegou lá, chegou a Jezabel, quem estava lá? O Elias, de braço cruzado. E ele falou, Elias! Ele levou um susto, né? Você me surpreendeu. Ele falou, pois é, aqui estou. Porque o Yahvé mandou falar para você que você, além de roubar, ainda
matou. Quer dizer, o rei roubava, saqueava, matava, escravizava. Está lá, só vocês lerem. Então, não dá para ficar junto com um rei desse. Você tem que mostrar para ele que Deus fez uma aliança com o povo. Outra coisa interessante aqui, pessoal. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, o germe da diferença do povo de Israel, dos profetas de Israel com outros povos? A diferença é que Yahvé é um Deus diferente. O Yahvé é o Deus do povo. É o Deus que ama os pobres. Mas Deus ama todo mundo igual? Não. Não dá para amar todo mundo igual, né? Porque eles estavam vivendo numa sociedade desigual. Uns tinham demais, o outro não tinha nada. Você que é mãe, você tem 3 filhos. Você ama os 3 filhos igual? Ama, correto. Mas vamos supor que um dos seus filhos está doente, está internado, passando mal. Você vai dar mais atenção para ele, não é? E os outros 2 podem até ficar com ciúme. A minha mãe só pensa no outro lá. Não, mas ele está precisando de você. Então o teu amor está sendo desigual naquela hora. Porque você ama todo mundo igual, mas você abandonou aqueles 2. E agora você está cuidando daquele ou daquela que está lá no hospital. Mas quando ele sarar, aí o amor de vocês é igual, né? Por quê? Por que está desigual? Porque um está precisando mais de você. Você tem... vou dar outra, o filho está longe, viajou lá para a Europa. E você tem aquela saudade, você pega o celular, liga para ele, passa o WhatsApp, todo dia para ele. E os outros 2 estão com você ali, tomando café, comendo, bebendo, todo dia está com você. E a minha mãe está só ligando para o meu irmão, ou para a minha irmã, que está lá na Europa. Então o amor não é igual, porque aqueles 2 estão perto de você. Aqui lá está mais longe. Então aquele lá vai precisar mais de você. Agora, quando ele voltar, aí o amor é igual. Mais um exemplo. Você tem 2 filhos, um com 20, o outro com 25, estudando, trabalhando, todo mundo bem. E tem um com 15, ou com 14 anos, ou ele ou ela, você tem que cuidar mais dele, educar, prestar atenção, para que ele faça as coisas direitinho, não é não? Porque aqui ele está precisando mais de você. A hora que ele passar adulto, o amor é igual. É aqui. A fé em Yahvé. Deus é o amor desigual até que todos nós ficamos igual. Quando fica todo mundo igual, não precisa mais. Aí o amor é igual. Por isso que eu falo, Deus do Yahvé é o Deus dos pobres. Amava mais os pobres, estava precisando mais dele. Aconteceu a separação dos caminhos com os profetas, né? Por que aconteceu a separação do caminho? Porque o profeta foi para um lado, o rei foi para o outro, caminho do mal. Então o profeta é o caminho do bem, e o rei foi para o caminho do mal, então separou. E o bem e o mal continuam até hoje, continua junto, né? O mal está aí do nosso lado. Mas Jesus passou pela terra fazendo bem, muito bem. E por que ele foi assassinado? Por que ele foi numa cruz? Porque ele fez o bem. E quem faz o bem vai para a cruz. Naquela época e agora também. Para nós ir adiantando um pouquinho mais, qual que é o quadro de referência dos profetas e das profetisas? A experiência do profeta, em primeiro lugar, é que tem uma experiência profunda do Yahvé, o Deus que está no meio do povo. E ali o profeta e a profetisa também está. Ele experimenta a presença de Deus no meio. E ele diz, oráculo de Yahvé. Essa palavra, oráculo de Yahvé, ou essa frase, é muito forte. Os 100 livros proféticos começam assim, assim diz Yahvé, o oráculo de Yahvé. Significa palavra de pessoa de muita confiança. Quando Zacarias manda matar todos os profetas, no capítulo 13 do profeta Zacarias, de 1 a 3, é os profetas falsos, mentirosos, é aqueles 850 que estavam na mesa de Isabel, ganhavam um ótimo salário para falar que o rei estava certo. E também o Elias também,
foi tocado fora, e também o Isaías. Está lá no capítulo 6 do profeta Isaías, que quando ele rachou com o profetismo, com o rei, ele foi sofrer. E hoje também é assim. Quando você racha com os poderosos, está matando com o povo, você vai ser preso também. Você vai ser taxado de um monte de palavrão, que até o nosso irmão da igreja fala para nós, né? Fala que nós somos isso, nós somos aquilo. Segundo, a experiência profunda da realidade do Deus do povo. O profeta e a profetisa conhecem a realidade. Qual que é a realidade que eles estão vivendo hoje? Né? Tem gente que não quer nem saber, quer pegar o carrão e sair a 200 por hora aí. Mas não está assim, né? Tem muita gente morrendo de fome, tem muita gente desempregada. 600 empresas fechou no Brasil por causa da pandemia. Quase 600 mil pessoas morreram. Então, o profeta, ele tem uma experiência, uma santidade de Deus. E a sua exigência é dar um recado. Quem que quebrou a aliança? Quem quebrou a aliança vai responder por isso. E a terceira do profeta é fazer memória. O profeta e a profetisa voltam lá no começo. Olha, lá no começo Deus fez uma aliança com Abraão. Depois fez uma promessa, passou a lei para Moisés. E agora essa aliança está quebrada. E quem quebrou? Aí vai dar nome aos bois. E ele fala, por isso que todos os profetas vai sendo rejeitado, assassinado e tudo mais. E ele fala, esse Deus lá do Antigo Testamento, lá do Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, capítulo 3 do Êxodo 14, diz assim, ó, Deus disse para Moisés, vai lá chamar o faraó, vai avisar o faraó para libertar o povo. Aí o faraó perguntar o seu nome. O que eu vou falar? Diga, eu sou aquele que sou. Olha que bonito. Eu tô que tô. Exigir fidelidade. Quem quebrou a aliança? Esse é o ponto de partida de os grandes profetas. O profeta de ontem e o profeta de hoje. Então, a igreja nossa deve ser profeta. A igreja profeta não tem muita gente não, viu, pessoal? Na hora de cantar, louvar, que é muito gostoso, né? Rezar o terço, louvar, ir para Aparecida do Norte, ir lá para o Pai Eterno, tudo isso é bom. Celebração da missa, da celebração da palavra, tudo é bom, é ótimo. Curso bíblico é ótimo. Falar aqui para vocês de Deus, que eu estou falando, é facinho. Agora, o difícil é ser profeta hoje. E para ser profeta hoje, nós temos que usar esse livrinho aqui, ó lá. Há o livro do Carlos Mester, né? Que é o livro A Esperança, Coragem e Alegria. Nós temos que ter esperança, nós temos que ter coragem e nós temos que ter alegria para ser profetas e profetisas. Muitas pessoas hoje em dia se acomodou. Não tem mais coragem de falar a verdade. Porque nós estamos vivendo num mundo de ódio, um mundo de violência. E quando você cita nomes, você recebe aqui no seu WhatsApp ameaça. Olha, o seu carro pode pegar fogo. Ó, uma hora o seu carro pode travar. Você vai ser preso. E às vezes a gente tem medo. Faz o grande pecado da omissão. Então, meus irmãos, que nesse momento nós sabemos agora como resistir e ser profeta hoje. Como anunciar e irradiar a boa nova de Jesus, de Deus. Jesus nos trouxe para nós. Os outros perguntavam, o que vocês querem e pretendem? Onde e como manter a fé na vida e na humanidade? Onde e como alimentar a esperança e a doação do amor? Como ser profeta e profetisa hoje? Aí eu vou ler um texto para vocês aqui do profeta
do profeta Jeremias. É o capítulo 33, 20 e 21. Ele vai dizer assim para nós encerrar, que já deu 30 minutos. Assim diz Yahvé, aquele que estabelece o sol para iluminar o dia, e ordena a luz e as estrelas para iluminar a noite, aquele cujo nome é Yahvé dos exércitos. Quando essas leis falharem diante de mim, oráculo de Yahvé, então o povo de Israel também deixará de ser diante de Deus uma nação santa para sempre. Se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e com a noite, de modo que já não haverá mais dia nem noite no tempo certo, também será rompida a minha aliança com o meu povo, meu servo Davi. Olha que bonito. Então Jeremias nos ensinou a olhar a natureza, tudo com a beleza, olhar a noite com as estrelas, com a lua, de dia o sol que brota e vai entrar lá no oeste, né? Ele brota no leste e vai até o oeste, esquenta a terra, nos dá alimento e sabedoria. Vamos ficando por aqui. Vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, manda para muitas pessoas, e que a gente vai levando essa palavra de Deus para cada dia, quando a gente começa a participar da palavra de Deus, a vida da gente fica boa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, e que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser, né?